Você já parou para pensar sobre os 18 anos de Jesus que estão ausentes nos evangelhos que conhecemos? A história que nos foi contada é clara. Jesus nasce, faz milagres aos 30 anos e morre aos 33. Mas e aqueles 18 anos, entre a infância e o início de sua missão pública? Por que esses anos são tão vagos nos relatos bíblicos ocidentais? Seriam eles um período comum de vida, ou, na verdade, uma fase fundamental que foi intencionalmente apagada? A Bíblia Etiópica, um dos textos mais antigos e raramente citados, pode ter a resposta. Neste antigo manuscrito, preservado nas montanhas da Etiópia, a história de Jesus se revela de uma forma que a maioria dos cristãos jamais imaginou. E o que se esconde nesse livro pode mudar tudo o que você sabia sobre a jornada de Jesus e seu papel na história da humanidade. Vamos adentrar esse mistério e tentar entender o que realmente aconteceu nos anos perdidos de Jesus. Enquanto a maioria dos evangelhos canônicos apenas toca superficialmente nos anos ausentes de Jesus, o Evangelho de Tomé, um texto apócrifo, encontrado em Nag Hammadi, contém algo diferente. Em suas palavras, ele menciona uma busca espiritual de Jesus que se estende para além das fronteiras da Judéia, algo que os textos oficiais preferiram ignorar. Esse evangelho fala de um Jesus viajante, alguém que não apenas pregava, mas buscava sabedoria em lugares distantes. Esse Jesus não é o que as igrejas ocidentais nos mostraram. O que ele realmente encontrou nas terras da África, por exemplo, poderia ter sido a chave para sua compreensão do mundo e da espiritualidade. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos tentaram entender os vínculos entre esses textos e os registros da Bíblia etiópica, sugerindo uma ligação direta entre a busca de Jesus e as raízes africanas. E essa conexão é mais profunda do que imaginamos. A Etiópia, uma terra rica em tradições espirituais, é frequentemente mencionada na Bíblia, mas sempre de forma secundária. No entanto, textos antigos da Bíblia etiópica nos mostram uma versão diferente da história. É possível que Jesus tenha feito uma jornada até o coração da África, onde em cidades escondidas, ele teria aprendido mistérios e práticas espirituais que transformaram sua visão de mundo. A tradição etíope conta que Jesus, ainda jovem, viajou para esse território místico em busca de sabedoria. Lá, ele teria sido exposto a ensinamentos que influenciariam diretamente sua missão. Mas por que esses relatos não são amplamente discutidos? O silêncio em torno dessa parte da história sugere que, ao contar a história de Jesus, muitas verdades foram deliberadamente enterradas. O que a Etiópia tem a nos revelar sobre Jesus é, talvez, a chave para entender não apenas sua vida, mas o próprio fundamento da fé cristã. Ao falar sobre Jesus, a imagem tradicional que nos vem à mente é de um homem com características mediterrâneas, pele clara, cabelo liso e traços europeus. Mas essa imagem corresponde à realidade histórica. A Bíblia etiópica, com seus registros detalhados, sugere uma figura diferente. A Etiópia, com sua rica herança africana, afirma que Jesus era, de fato, negro. Uma revelação que se alinha com a geografia e os povos daquela região. Como uma nação antiga, com uma história que remonta aos tempos de Salomão e a rainha de Sabá, a Etiópia sempre teve um papel central na preservação das tradições bíblicas. E, ao contrário da representação popular, Jesus poderia ser um reflexo direto dessa herança africana. Por que o Ocidente preferiu ignorar ou distorcer essa representação? O conceito de um Jesus negro é mais do que uma simples cor de pele. Ele carrega consigo uma mensagem profunda sobre identidade, história e poder espiritual. Durante séculos, a Igreja Ocidental seguiu seus próprios relatos sobre a vida de Jesus, sem questionar as versões alternativas encontradas em outros textos. Por que a Bíblia etiópica, com suas revelações sobre a verdadeira jornada de Jesus, foi mantida fora do alcance da maioria dos cristãos? Quando o cristianismo se expandiu para o Ocidente, as autoridades eclesiásticas escolheram um caminho
de uniformidade, adaptando as escrituras para se alinharem aos seus próprios interesses teológicos e políticos. A Bíblia etiópica, com sua visão única sobre Jesus, foi considerada herética, e suas verdades foram suprimidas. Mas a verdade, como sabemos, tem uma maneira curiosa de se manifestar. Agora, séculos depois, o público está começando a descobrir o que foi ocultado por tanto tempo. A Bíblia etiópica não é apenas um livro antigo, mas um espelho que reflete um Jesus muito mais próximo da realidade histórica, com conexões mais profundas com as raízes africanas do cristianismo. Visão tradicional de Jesus como um simples pregador de amor e compaixão, que veio ao mundo para salvar as almas, é apenas uma parte da história. A Bíblia etiópica, com sua perspectiva alternativa, sugere que a missão de Jesus ia além do que os evangelhos convencionais revelam. Em sua jornada pela África, ele teria se encontrado com diversas culturas espirituais, onde o ensino da sabedoria não era apenas sobre espiritualidade, mas também sobre transformação pessoal e até política. A ideia de Jesus como um líder rebelde e revolucionário, lutando contra as estruturas de poder da época, é frequentemente ignorada. No entanto, textos etíopes sugerem que ele não estava apenas pregando um evangelho de amor, mas também desafiando um sistema corrompido que explorava as massas. O que significa, então, a verdadeira missão de Jesus para o mundo? Seria ele um conquistador espiritual, mais do que um simples homem de fé? Quando falamos sobre a vida de Jesus, raramente abordamos as influências culturais e espirituais que ele poderia ter absorvido em suas viagens à África. A Bíblia etiópica, no entanto, faz referência a tradições espirituais africanas que podem ter moldado profundamente o pensamento de Jesus. Esses ensinamentos não se limitam ao cristianismo, mas abrangem várias práticas espirituais e filosóficas que existem desde os tempos antigos, como o misticismo egípcio e as tradições dos povos etíopes. É possível que Jesus tenha recebido seu entendimento do divino a partir dessas fontes, que enfatizam a conexão profunda entre o ser humano e o cosmos e o poder de transformação interior. O que sabemos hoje como ensinamentos de Jesus pode ser um reflexo de uma sabedoria muito mais antiga, transmitida por meio da cultura africana. Como essas práticas milenares moldaram o Cristo que conhecemos? E o que isso significa para a nossa compreensão do cristianismo hoje? O Antigo Testamento é repleto de referências à África, mas muitas vezes essas menções são ignoradas ou subestimadas. No entanto, a Bíblia etiópica apresenta um Jesus que está intimamente ligado aos antigos reinos africanos. Quando consideramos a história de Jesus e seus possíveis encontros com líderes e pensadores africanos, podemos começar a entender melhor a profunda conexão que ele tinha com a sabedoria ancestral. O Império Axum, que dominava a região da Etiópia, foi uma das primeiras potências a adotar o cristianismo como religião oficial, e a influência de seus monarcas e sacerdotes pode ter sido fundamental na formação da teologia cristã primitiva. Esses reis e sacerdotes, com seus conhecimentos de astronomia, medicina e espiritualidade, possivelmente inspiraram o próprio Jesus. Quais são as ligações entre essas antigas culturas africanas e o ministério de Jesus? As evidências são mais claras do que pensamos, e elas estão escondidas à vista de todos. Na Bíblia etiópica. A Bíblia etiópica está repleta de símbolos e ensinamentos que, à primeira vista, parecem enigmáticos, mas que têm raízes profundas na sabedoria africana. A chave para entender o verdadeiro significado de muitos desses símbolos pode estar na interpretação das culturas africanas antigas, que usavam mitos, lendas e figuras simbólicas para ensinar verdades espirituais universais. A serpente, o leão, o sol, a lua e outros símbolos presentes tanto na Bíblia etiópica quanto nas tradições africanas têm significados muito mais profundos do que a simbologia ocidental lhes atribui. Ao examinar esses símbolos sob a ótica das tradições africanas,
podemos descobrir uma visão mais rica e mais complexa da espiritualidade de Jesus. O que significa, por exemplo, o simbolismo do leão no contexto da Bíblia etiópica? Como a figura de Cristo se entrelaça com o poder e a majestade desses símbolos antigos? A resposta pode nos levar a uma revelação poderosa sobre a natureza de Jesus e de sua verdadeira missão. À medida que a história de Jesus foi transmitida ao longo dos séculos, houve um esforço claro para minimizar suas ligações com o continente africano. A representação de Jesus como uma figura universal foi uma construção teológica que se afastou de suas origens geográficas e culturais. Ao omitir sua conexão com a África, a Igreja Ocidental foi capaz de criar uma imagem mais palatável de um Cristo que fosse aceito por diferentes culturas, especialmente na Europa. No entanto, à medida que o cristianismo se expandiu pelo mundo, as verdades sobre as origens africanas de Jesus começaram a emergir. Como a Igreja lidou com essa realidade? O que aconteceu quando figuras importantes dentro da Igreja começaram a questionar a falta de uma conexão mais explícita entre Jesus e o continente africano? Essas questões são tão relevantes hoje quanto foram há séculos, e a discussão sobre a verdadeira identidade de Jesus está longe de ser resolvida. À medida que novas gerações buscam uma compreensão mais profunda de suas raízes espirituais, a figura de um Jesus negro começa a ser mais amplamente discutida e aceitada. A Bíblia etiópica, ao resgatar a verdadeira identidade africana de Jesus, não é apenas um documento histórico, mas um símbolo de um renascimento espiritual. Para muitos, a redescoberta de um Cristo ligado à África é uma revolução tanto religiosa quanto social. Isso ressoa com as questões contemporâneas de identidade, representatividade e justiça social, oferecendo uma nova perspectiva sobre o papel de Jesus na luta contra a opressão. Ao trazer à tona a figura de um Jesus negro, estamos não apenas redescobrindo a história, mas também revitalizando uma espiritualidade que, por muito tempo, foi marginalizada. Como essa revolução espiritual pode transformar a nossa compreensão da fé, da religião e da história? Com a redescoberta da verdadeira história de Jesus, baseada em textos como a Bíblia etiópica, estamos diante de uma verdade poderosa que pode mudar o curso da história religiosa. As gerações futuras, agora mais informadas e questionadoras, podem começar a reescrever a narrativa de Jesus, desafiando as versões tradicionais e criando uma nova abordagem para a fé e a espiritualidade. O legado do Jesus negro, revelado pelos textos etíopes, pode representar uma virada na maneira como entendemos as origens do cristianismo e, ao mesmo tempo, pode dar poder a milhões de pessoas ao redor do mundo que nunca se sentiram representadas na figura tradicional de Cristo. A jornada para a verdade está apenas começando, e o impacto dessa descoberta reverberará por gerações. O que a história nos reserva a seguir? E como esse novo entendimento de Jesus pode transformar a sociedade moderna? A resposta está em nossas mãos, e ela começa com a exploração da Bíblia etiópica e suas verdades esquecidas.